aqui pela primeira vez, conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Nós ansiamos pelo dia em que não haverá mais diferença geográfica que nos separe, quando haveremos de estar com o Senhor para sempre, o povo de Deus reunido. Mas até lá, Deus tem uma missão para nós e certamente está desenvolvendo esta missão aqui nesta região da Grande Belo Horizonte. E os irmãos celebrando 48 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Lindéia. Quero transmitir, Reverendo Marcelo, Conselho da Igreja, o nosso abraço afetuoso da primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que quando nós puxamos aí o fio histórico, a gente vai chegar lá. A primeira igreja chegou em Belo Horizonte em 26 de agosto de 1912. Nesse ano, no mês de agosto, se Deus nos permitir, estaremos celebrando 112 anos da primeira igreja. E através da plantação de outras igrejas, hoje nós temos aí mais de 200 igrejas na Grande Belo Horizonte. Mas tudo começou lá, com a primeira igreja. Portanto, sintam-se abraçados pela primeira igreja. Nossa gratidão, Reverendo Marcelo, o conselho, pelo convite, para estarmos aqui com os irmãos, e o fazemos com muita alegria no nosso coração. Que Deus os abençoe e continue fortalecendo cada um de vocês, desde a criança mais tenra até o ancião, que sejam todos revestidos de atos de poder, de misericórdia, de amor pela causa de Cristo, e que continue proclamando o Evangelho do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos abraçados, vamos abrir a palavra no texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, que é Evangelho de Lucas, capítulo 17. Interessante que nós falamos Evangelho de Lucas, né? Mas nós sabemos que o Evangelho é de Jesus. Segundo a narrativa de Lucas, capítulo 17, quero convidar os irmãos a abrir nesse texto, para que possamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 17, 11. Existe algo maravilhoso aqui neste evangelho que eu quero te convidar, você que está com a palavra aberta, a observar comigo antes de lermos aí o capítulo 17. Lucas 9, 51, volte um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia. Hoje nós temos a facilidade de ter a Bíblia também no nosso celular. Então, quando nós falamos assim, volte às páginas, pode ser também um clique, né? Para que possamos voltar ao capítulo 9. Veja o que diz o capítulo 9 de Lucas, o verso 51. Lucas 9, 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus começa aqui, irmãos, neste evangelho, a descida rumo a Jerusalém. E ele vai entrar em Jerusalém, chegar em Jerusalém lá no capítulo 19. Vamos agora para o 19. Veja que nós temos aí 10 capítulos que vão narrar essa descida de Jesus para Jerusalém. Lucas 19, 44, ele está pertinho de Jerusalém, quando ele avista Jerusalém e diz assim, quando ia chegando, Lucas narra assim, vendo a cidade, o que ele fez? Jesus chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não
reconhecestes a oportunidade da tua visitação. E aí diz o verso 45, depois entrando no templo. Perceba, queridos irmãos, que do capítulo 9, verso 51, ao capítulo 19, 44, 45, nós temos então 10 capítulos narrando a descida de Jesus para Jerusalém. Nada o detinha. Os próprios discípulos, na ingenuidade deles e no desconhecimento da sua missão por inteireza, tentaram muitas vezes desviar Jesus deste foco, mas nada fez com que ele mudasse o seu destino. Jesus sabia, plenamente conscientizado pelo Pai, do que ele veio fazer aqui, e ele cumpriu a sua missão. Agora sim nós vamos para o capítulo 17, entendendo este contexto, que é a descida de Jesus para Jerusalém. Jesus então cura pessoas, Jesus conta parábolas. Se olharmos aí novamente o capítulo 15, nós vamos ver aí o capítulo dos perdidos. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida e conta a parábola do filho perdido. Mas no capítulo 17, agora nós vamos nos deter no capítulo 17, versículo 11, diz assim o texto: de caminho para... Ele estava descendo para Jerusalém, já vimos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus pela palavra do Senhor. É viva, é eficaz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra diante de nós nesta hora. Neste culto, ó Deus, de celebração, de gratidão, queremos, ó Deus, sermos edificados pela tua palavra. E sabemos, ó Deus, que ela é como um martelo que esmiuça a penha, que vem ao nosso encontro, ó Deus, como uma espada poderosa e que penetra profundamente. Que assim seja na nossa vida nesta noite. Abra os nossos olhos espirituais, sensibiliza o nosso ser, para que ao final deste serviço santo saiamos deste lugar com um sentimento de gratidão por esta celebração, ó Deus, mas acima de tudo, consolados, exortados e avivados em esperança. E desejosos, ó Deus, de colocar esta palavra em prática em nossa vida. É a nossa oração com gratidão no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre gratidão. Como anda a sua vida de gratidão? Ao vir neste lugar santo, separado para o culto, para o louvor, para celebrar os 48 anos da Igreja Presbiteriana de Lindéia, certamente você foi despertado por um sentimento de gratidão. Ao ouvir um pouco da história com o reverendo Marcelo, momentos antes do culto, andando aqui pelo edifício de educação religiosa, observando as placas celebrativas aí alusivas a datas importantes, certamente ao olhar tudo isso, o nosso coração é despertado para um sentimento de gratidão, porque até aqui o Senhor tem conduzido a história dessa igreja. E isso é maravilhoso demais. E sabemos que o Senhor é aquele Deus fiel, conforme cantamos nesta noite, que se nos trouxe até aqui, vai nos conduzir em triunfo até o dia de Cristo.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele disse assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós haverá de completá-la até o dia, com D maiúsculo, o dia de Cristo. É Ele que nos faz perseverar. E nesta peregrinação, irmãos, nós precisamos trilhar este caminho com gratidão. Gratidão é uma palavra muito conhecida, porém pouco praticada. Gratidão nada mais é do que reconhecer um favor recebido. A palavra de Deus está repleta de textos nos ensinando a gratidão. E eu cito aqui o Salmo 92, quando o salmista diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Precisamos iniciar o dia com um sentimento de gratidão. Anunciar de manhã a misericórdia de Deus. O profeta Jeremias, em suas lamentações, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança, Jeremias? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Se estamos vivos é por causa da misericórdia. Se eu estou falando é por causa da misericórdia. Se você está ouvindo é por causa da misericórdia. Se estamos movimentando, andando, gesticulando, é por causa da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, sequer acordamos. Eu me lembro, o reverendo Marcelo, sou pai de 2 filhos, um casal, e quando os filhos eram pequenos, pai de primeira viagem, quem aqui experimenta, os mais jovens, os pais jovens, sabem o que é isso, né? E a gente acordava de manhã, ia para a beira do bercinho e ficava olhando o filhinho dormindo. E ficava assim: será que está respirando mesmo? Será que está vivo? E de repente ele acordava e abria os olhos. Quem é pai, quem é mãe que nunca enfrentou, passou por essa experiência, não é mesmo? Abriu os olhos. Isso é a misericórdia de Deus, irmãos. Quando nós dormimos, quem garante que nós vamos acordar? Quem? O Senhor, não é mesmo? Se não for o Senhor, nós sequer acordamos de manhã. Nós dormimos, desligamos deste mundo, mas o Senhor não dorme. Diz o salmista que Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não dorme, porque se o Senhor cochilasse, esse mundo acabaria. É a providência de Deus que nos mantém de pé, que nos mantém em terra firme, mesmo sabendo que debaixo de nós tem água. Isso é a bondade de Deus. Por isso o salmista nos desafia no Salmo 92 a anunciar de manhã a tua misericórdia e às noites a fidelidade do Senhor. E eu me lembro aqui de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. O apóstolo diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a bondade de Deus, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo devemos dar graças. O Salmo 34 diz que bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor na minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. E o salmista diz um pouco mais à frente: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. Com base nessa introdução que nos desafia a olhar para a bondade de Deus, olhemos agora para o nosso texto. Vemos em Lucas 17, 11 a 19, um forte exemplo de gratidão de um ex-leproso, de um estrangeiro. Jesus estava de caminho, olha o verso 11 do texto, para Jerusalém, na companhia dos seus discípulos, estava viajando entre a fronteira de Samaria e Galiléia.
Diz a passagem, irmãos, que ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. O leproso era obrigado por lei a manter distância. Por isso, o texto diz no verso 13, que eles ficaram de longe. Verso 13, ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, compadece de nós. Na verdade, irmãos, eles não pediram a cura diretamente, eles pediram a misericórdia de Deus. Compadece-te de nós, Jesus. A lepra, naquela época, era uma das doenças mais terríveis. Em Levítico 13, a Bíblia diz que o leproso era considerado imundo, ou seja, uma pessoa impura, suja, que não podia permanecer no meio da sociedade. Eles tinham de cobrir o rosto, ficar de longe e gritar para aqueles que se aproximavam: impuro, impuro. Eles tinham a obrigação de avisar quem aproximava deles. Pense em uma situação dessa, irmãos, que tristeza. Esta era a situação destes 10 homens do texto. Veja o que Jesus diz a eles ao vê-los no verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Interessante que Jesus os mandou procurar os sacerdotes. Por quê? Seria o sacerdote quem iria curá-los? Não. Pois a pessoa somente se apresentava ao sacerdote depois de curada. Então, quando Jesus disse a eles: olha, vão aos sacerdotes, não que o sacerdote iria curá-los. O sacerdote é que fazia a cerimônia de purificação, conforme Levítico 14. Em Lucas 5, 13 e 14, após curar um leproso, Jesus o mandou ao sacerdote. Assim diz o texto, Lucas 5, 13. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Olha o verso 14 de Lucas 5. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Alguém ia ao sacerdote depois de curado. Não para que o sacerdote curasse, ele não tinha esse poder. Mas voltando a Lucas 17, Jesus ordenou a eles irem aos sacerdotes. A tarefa do sacerdote era tornar cerimonialmente limpa a pessoa outrora leprosa. O sacerdote era como um inspetor de saúde que dava o aval para que a pessoa voltasse para a sociedade. Como que dizendo, está curado, ele pode voltar para o meio do povo. A cerimônia da purificação acontecia em 2 estágios. O primeiro, o homem tomava um banho, lavava suas roupas, pegava 2 aves, sacrificava uma delas. O sangue era usado para purificar o homem que havia sido curado, era então aspergido o sangue 7 vezes sobre ele. A morte daquela ave simbolizava o fim da doença, o fim da vida antiga. A segunda ave era então solta, e o seu voo de liberdade simbolizava a libertação da doença. Depois de cumprida mais algumas exigências, podemos ver isso em Levítico em especial, passava-se ao segundo estágio. O segundo estágio, irmãos, era a volta plena do ex-leproso ao convívio social, após o cumprimento de mais alguns rituais.
Então, a pessoa curada era considerada limpa, pura, apta para viver em sociedade novamente. O sacerdote, portanto, era um inspetor de saúde. Não era ele que curava. Mas Jesus disse a eles: vão aos sacerdotes. Observemos os seguintes detalhes: saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Os 10 pediram socorro. Os 10 cumpriram a exigência de ir ao sacerdote. Porém, na hora de agradecer, foram quantos? 1. E não precisa ser bom em matemática, né? Para saber que 1 de 10 é 10%. 1 voltou. Veja o que diz o verso 15, voltemos a Lucas 17, 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Por que aquele homem voltou? Porque ele tinha um coração agradecido. Esse é o tema da mensagem dessa noite, um coração agradecido. Quais são as características de um coração agradecido? A primeira característica de um coração agradecido, nós vemos aí no verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Um coração agradecido reconhece as bênçãos de Deus. Como anda o reconhecimento na sua vida das bênçãos de Deus? Você é tipo daquela pessoa que alguém chega para te saudar, bom dia, e você diz, bom dia nada, você que não conhece minha vida. Hoje não está nada bom, pastor, hoje não quero nem conversa. Cuidado, isso é um sentimento do mundo, de quem não conhece a Deus, que vive em um estado de humor que muda-se constantemente. Mas o crente não é assim. O crente reconhece a dádiva da vida, e por mais que enfrente dificuldades, ele diz, olha, eu estou vivo. Fruto da misericórdia de Deus, vimos no início da fala da mensagem. Portanto, estou enfrentando dificuldades, mas Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes mesmo o entregou por nós, não nos dará com Ele todas as coisas? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Aquele homem voltou, porque ele reconheceu a bênção de Deus. A cura repentina daqueles homens despertou gratidão em um deles. Eu fico imaginando o que se passou na mente daquele homem. Certamente algo do tipo, olha, Jesus nos curou, eu quero ir lá. Eu quero agradecer. Ao dar glória a Deus em alta voz, diz o texto aí, final do verso 15, dando glória a Deus em alta voz. Ao fazer isso, ele demonstra que via a mão de Deus na sua cura e que estava disposto a deixar todas as pessoas saberem acerca da bênção recebida. Ele não voltou às escondidas e assim como Nicodemos, lá em João 3, procurou Jesus à noite para ninguém ver, não. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Um coração agradecido glorifica a Deus sem vergonha. Não tem nenhum constrangimento. Porque ele reconhece que Deus é bom, que Deus é misericordioso. E assim como o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Por quê? Porque Ele é quem sara as nossas enfermidades, quer sejam espirituais, quer sejam físicas.
O que você faz quando você passa mal e precisa procurar uma UPA, um hospital, um posto de saúde? Você ora primeiro? Temos que confessar, às vezes não oramos, né, irmãos? Às vezes logo nós já identificamos qual é o médico bom, qual é o indicado e já vamos lá. Saiba de uma coisa, Deus usa a medicina, Deus usa a medicação, Deus usa o hospital, mas a melhora vem é de Deus. E eu digo isso como um testemunho. Antes de vir para o seminário, eu fui auxiliar de enfermagem 5 anos. Trabalhei dentro de um hospital 5 anos. E vi muitas pessoas chegarem passando mal e eram hospitalizadas. E às vezes ligava-se um soro fisiológico naquela pessoa para fazer os exames, para tentar descobrir, levantar um diagnóstico. E às vezes não conseguia chegar a um desfecho. O que essa pessoa tem? Não sei. E aquela pessoa melhorava. E aquela pessoa falava assim, nossa, mas esse soro, que remédio bom foi esse soro? Era só um soro fisiológico, irmãos. E eu ficava como crente ali, no meio daquele contexto de pessoas, muitas não crentes. Isso é um milagre de Deus. É o Senhor quem sara as nossas enfermidades. Nós buscamos os recursos porque Ele deixou para o nosso bem, mas nós confiamos nele. Quando você for procurar um médico, ore primeiro, Senhor, abençoe esse médico que vai fazer essa consulta, que vai me diagnosticar, que vai aplicar uma medicação. Eu confio em Ti. O que trouxe aquele homem de volta foi esse sentimento de que algo miraculoso aconteceu e ele voltou, dando glória a Deus em alta voz, reconhecendo que Jesus havia curado ele daquela enfermidade. Era esperado que todos voltassem para agradecer, mas isso não aconteceu. Não espere gratidão de todos. Ao que parece, os 9 estavam tão absorvidos na felicidade da cura que esqueceram de observar a origem da cura. Quem os curou? Foi Jesus. E um deles resolveu voltar para agradecer. Um coração agradecido reconhece as bênçãos de Deus. A segunda verdade que eu quero destacar aqui, irmãos, está no verso 16. Diz o texto: e prostrou-se, aquele homem voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. A segunda verdade que eu quero destacar, que um coração agradecido, além de reconhecer a bênção, adora a Deus. Diz o texto que ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele não apenas voltou, ele não apenas glorificou em alta voz, mas ele adorou. A ideia aqui é essa, de prostrar, de reconhecer em Jesus alguém divino, o Mestre. A surpresa maior do texto, diz aí o verso 16, no final, é que ele era samaritano. Era estrangeiro. O evangelista Lucas acrescenta com marcante ênfase que aquele homem era um samaritano. Era como se dissesse, imagine, dos 10, somente um voltou. E esse que voltou era estrangeiro. Percebem, irmãos? Os samaritanos eram uma raça odiada pelos judeus, era uma raça mista. Uma mistura de judeus e assírios, por isso era desprezada também pelo culto misto que praticavam. Podemos ver isso lá no 2º livro dos Reis, capítulo 17. Lembram-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana em João 4? Quantas barreiras foram superadas naquele encontro?
Aquela mulher estava com dificuldades tremendas em desenvolver o diálogo com Jesus devido às diferenças grandiosas existentes da época, e uma delas era por ser samaritana. Em Esdras 4, vemos que quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico e começaram a reconstruir o templo, alguns samaritanos desceram e ofereceram ajuda a eles. Aquela ajuda foi ignorada. Não queremos de vocês, não. Mas Jesus, mais uma vez, rompe com as barreiras do preconceito. Um homem que nem sequer pertencia ao povo escolhido, um homem de um povo inimigo, mas seu comportamento causou vergonha nos escolhidos, no povo escolhido. Ele voltou e se prostrou. Ele era samaritano. Adorar é um ato de reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Quem adora, louva. Adoração e louvor caminham juntos. Na adoração e no louvor, 3 elementos estão presentes. Citamos os atributos de Deus. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és fiel. Senhor, Tu és misericordioso. Nós cantamos aqui hinos, cânticos, falando essas verdades. No louvor, na adoração, nós citamos os atributos de Deus, mas nós também citamos as obras de Deus. Tu és bom, porque o Senhor tem permitido a esta igreja celebrar hoje 48 anos de existência. Tu és bom, Senhor. Citamos as obras, mas também oferecemos agradecimentos. Este homem, ao voltar para agradecer, estava oferecendo agradecimento pela cura recebida. Um coração agradecido, em primeiro lugar, reconhece a bênção de Deus. Guarde no seu coração. Um coração agradecido, em segundo lugar, adora a Deus. Ele adorou. Mas em terceiro e último lugar, quero te convidar a olhar para o texto, no verso 19, diz o desfecho da passagem: e disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. No desfecho da passagem nós temos a aprovação de Deus, a aprovação de Jesus àquele homem, àquele ato dele. Um coração agradecido, irmãos, recebe a aprovação de Deus. Certamente o Senhor, nas alturas, aprova este culto, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, destinado a Ele em gratidão pela existência dessa igreja. Um coração agradecido, no ato de gratidão, recebe a aprovação do Senhor. Jesus, com estas palavras aqui do verso 19, dirigidas àquele homem, demonstrou a ele que o Mestre sempre tem palavras de aprovação e de encorajamento àqueles que aproximam dele, reconhecidos das bênçãos e que prostram e adoram o nome do Senhor. Se você vive uma vida de gratidão, reconhece a bênção de Deus na sua vida, e você, como consequência, adora, se prostra aos pés do Senhor, saiba que você, como consequência, tem a aprovação de Deus. O interessante é que os outros demonstraram também fé em Jesus, né? Eles foram. Não duvidaram da palavra de Jesus, foram ao sacerdote. Mas a diferença é que este samaritano, além da fé, demonstrou gratidão. Nós precisamos da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós precisamos da gratidão. Se você é alguém que tem fé, mas vive murmurando, você não está no caminho que agrada a Deus. A gratidão é fruto de lábios que reconhece a mão bondosa do Senhor. Temos sido gratos a Deus. A gratidão daquele homem envergonhou os judeus. Embora eles fossem abençoados como nação mais do que qualquer outra, nesta passagem, aquele grupo
ficou envergonhado em ver que um estrangeiro demonstrou mais gratidão do que aqueles que era esperado deles a gratidão. Nós precisamos, irmãos, como crentes no Senhor Jesus, ter este cuidado, porque senão pode vir um estrangeiro, alguém fora do nosso contexto, e nos envergonhar com um ato de gratidão. Precisamos aprender esta lição da palavra de Deus. Quantas pessoas que às vezes nem conhecem Jesus como Salvador são mais gratas do que os crentes. Isso é vergonhoso para nós. Não é? Jesus, tendo recebido a oferenda de um coração grato, despede o samaritano com palavras afáveis. A ideia literal aqui é: sua fé te fez muito bem, sua fé te salvou. Por isso nós entendemos aqui, irmãos, que aquele homem foi salvo, não somente da lepra física, mas da lepra espiritual que leva para o inferno. É possível, irmãos, que Jesus tenha reconhecido neste homem a atitude que leva à salvação e que o despediu com a garantia de que tudo estava bem com a sua alma, assim como estava com o seu corpo. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero concluir a mensagem desta noite, queridos irmãos, com algumas aplicações finais, além daquelas que nós já esboçamos e falamos. Preste atenção. A lepra fazia do corpo o que o pecado faz da alma: separação de Deus. Isaías 59, a palavra nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Na presença de um Deus santo, só vai permanecer quem for curado da lepra espiritual chamada pecado. Assim como Jesus curou vários leprosos, ele cura a maior das doenças, aquela que pode levar a alma para o inferno, que é o pecado. Somente quem reconhece em Deus o Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, e que tem um coração agradecido, e que volta para agradecer, e que se prostra aos pés de Cristo, tem a aprovação do Senhor. Congregamos em um culto de gratidão como este, de ação de graças, e isso é louvável aos olhos de Deus, pois nem todos reconhecem as bênçãos recebidas. Quantas vezes corremos o risco de reclamarmos da vida, da comida que temos na mesa, enquanto muitos morrem de fome? É comum nós que somos pais, ao sentar com os nossos filhos à mesa, de repente, desde pequenininho, o filho já identifica o que falta. Papai, mamãe, cadê aquilo? Ah, filhinho, não tem. Ah, então não vou comer hoje. Já ouviu isso? Mas tem isso, tem aquilo outro. Não, se não tiver aquilo, eu não quero. Irmãos, corremos este risco também. Deus tem nos dado tantas coisas. Vamos ser agradecidos. Pastor, você não me conhece, você está aqui pela primeira vez. Todo mundo aqui tem um coração agradecido, que bênção. Então que você saia daqui estimulado a continuar ainda mais. Mas quem sabe existe alguém aqui que tem sido um pouco amargo. Eis a hora do quebrantamento. Senhor, me ensina a ter um coração agradecido. A palavra de Deus nos alerta que a ingratidão é característica do ímpio. Romanos 1:21, a Bíblia diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
corremos o risco de ter o conhecimento de Deus e não viver uma vida de gratidão. Me lembro, irmãos, há uns anos atrás, recebemos lá na primeira igreja um pastor, preletor, que veio para falar, ser o preletor numa série, uma conferência. E terminamos o culto num dia de sábado como este, e levei o pastor para a nossa casa, e a minha esposa pediu uma pizza para servir ao pastor naquela noite, e devido aos cumprimentos à porta da igreja, que se estenderam um pouco, não houve tempo nem de perguntarmos ao pastor se ele gostava daquele sabor da pizza. E quando cheguei em casa, minha esposa falou assim: nossa, nós não perguntamos, e se o pastor não gostar? Então, aguardamos, sentamos à mesa, chegou a pizza com 2 ou 3 sabores, não me lembro, mas tinha uns 2 ou 3. Então eu disse a ele, falei assim: reverendo, olha, nós nem conversamos antes, de repente o senhor não gosta, mas nós nos arriscamos aqui, devido ao tempo. E ele então disse assim para mim, falei assim: olha, eu gosto de tudo. Eu falei: sério? De tudo? Eu falei: de tudo. Ele disse assim: eu já passei fome na minha infância. Naquela época a gente não tinha escolha. Quantos hoje não têm escolha? Comem o que vê pela frente, para não morrer de fome. E eu aprendi, irmãos, uma lição maravilhosa naquela noite com aquele pastor, muito querido, está aí no meio de nós, um preletor muito conhecido aí no Brasil, até fora. Eu aprendi uma lição. E desde aquele dia passei a falar: eu gosto de tudo também. Às vezes vem aquele pepino, aquele jiló, e eu disse: não, eu gosto, eu não gosto muito. Vou comer um pouquinho, tá bom? Tá bom, mas eu gosto de tudo. Aprendi uma lição sobre gratidão. Irmãos, saiamos desta noite, deste culto de gratidão pelos 48 anos da igreja, levando para as nossas casas esse sentimento de sermos gratos. Ó Deus, eu te agradeço pelo feijão com arroz que tenho na minha mesa. Hoje tem o bife, que bênção que tem. Hoje tem a batata frita, que bênção. Hoje tem os legumes, que maravilha. Mas e se não tivesse? Eu me alegro em ti, porque eu estou vivo. E antes da necessidade está a vida, porque quando não há vida, não tem necessidade. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações, e que nos lembremos do ex-leproso samaritano que voltou. Por que ele voltou, pastor? Porque ele tinha um coração agradecido. E o que faz um coração agradecido? Reconhece a bênção, prostra aos pés e adora, e como consequência, tem a aprovação de Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor fala ao nosso coração nesta noite de maneira tão contundente, no que diz respeito à gratidão. Ó Deus, eu não conheço os meus irmãos aqui, a não ser vendo eles. Não conheço o interior da vida deles, o lar deles, não conheço. Mas eu sei que as tentações que eles enfrentam são as mesmas que eu enfrento. Somos todos iguais. E corremos o risco, ó Deus, de sermos ingratos, murmuradores, e esquecer de agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pela alegria, pelo ar que respiramos, a água que tomamos, o alimento que o Senhor coloca, o pão de cada dia na nossa mesa. Ó Deus, nos ensine a aprender com a oração de Jesus, e não somente a agradecer, mas também a pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ensina-nos a pedir o pão hoje, para que amanhã possamos pedir novamente. Não é sem razão e motivo que o Senhor nos ensinou a pedir para o pão de hoje, porque amanhã precisamos pedir novamente. Uma vida de dependência que seja assim, ó Deus,
às nossas vidas. Te agradeço por esta igreja, ó Deus, que celebra esta data tão importante, 48 anos de existência. Que tu possas derramar bênçãos sobre o teu povo que congrega neste lugar. Abençoe os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, as sociedades internas, os ministérios da igreja, desde a criança mais tenra até o ancião, que sejam todos revestidos de graça, de poder, de atos de bondade e de misericórdia. E que jamais falte nessa igreja a gratidão, o reconhecimento de que temos um Pai no céu que vela por nós. Aplique em nós, ó Deus, a Tua palavra, e que ao sair deste recinto, levemos esta palavra, que assim como entramos para Te adorar, que saiamos para Te servir, com gratidão em nossos corações. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado.